Nós falamos mais cedo hoje aqui no Prime Time sobre as joias enviadas pelo governo saudita, avaliadas em 16 milhões de reais, que teriam como destino a então primeira-dama Michele Bolsonaro, repercutindo a notícia que saiu primeiro no jornal O Estado de São Paulo. A Polícia Federal vai investigar esse caso. Fernando Nacagal está mais uma vez aqui no estúdio, agora para trazer para a gente uma linha do tempo, explicando ponto a ponto as tentativas do governo Bolsonaro de tentar recuperar essas joias, Naca. Márcio, a gente teve quase uma dezena de investidas ou das autoridades ou de entidades ou órgãos, de ministérios, para tentar reaver tudo isso que foi retido na imigração, ali na Receita Federal, no aeroporto de Guarulhos. Toda essa apuração de Léo Ribeiro e Luciana Amaral, que confirmaram o que Adriana Fernandes e André Borges trouxeram no jornal Estado de São Paulo. A linha do tempo está aqui e começa exatamente, Márcio, no dia em que chega o voo lá de Doha, onde na mochila do assessor do ministro de Minas e Energia tem a caixinha ali com as joias. Então, chega a comitiva, chegam os passageiros e o assessor não declara nada desta mochila. Aí já é um erro e depois a gente explica por quê. Depois, o ministro Bento Albuquerque, no mesmo dia, volta à área fechada, ali, a área reservada, para tentar liberar ele mesmo, pessoalmente, esta mochila. Obviamente, não conseguiu, porque tudo está retido até lá agora. Alguns dias depois, aqui é terça-feira, depois já sexta-feira, o gabinete da presidência envia um ofício ao MME, ao Ministério de Minas e Energia, pedindo que busque as joias que estavam retidas no aeroporto. A semana muda também o Ministério e a investida. A Presidência da República solicita agora ao Itamaraty para que faça pressão para a liberação dessas joias. É interessante aqui, Márcio, porque é possível observar uma mudança de estratégia. Se antes isso era tratado como algo mais relacionado ao Ministério de Minas e Energia, o staff do Ministério, aqui o Itamaraty pode tentar dar uma característica de algo de Estado, mas não conseguiram. Depois o MME volta a enviar uma nova comunicação pedindo à Receita Federal a liberação dos itens. Mais de um ano se passa e agora já no finzinho do governo Bolsonaro, no dia 28 de dezembro, o secretário da Receita faz nova investida com pressão para a liberação dos itens. O gabinete da presidência, nos últimos dias de Jair Bolsonaro na presidência, envia um novo documento à Receita Federal, até que no dia 29 de dezembro, um assessor vai pessoalmente ao aeroporto de Guarulhos, num jatinho da FAB, para tentar retirar as joias e, novamente, não consegue. É exatamente nesse ponto que eu digo, quantas tentativas foram feitas para se tentar recolher essas joias, e o presidente Bolsonaro, na fala dele nos Estados Unidos no fim de semana, ele tentou minimizar, dizendo, mas era só botar isso em nome do Estado e a primeira-dama usaria em cerimônias e depois devolveria, não poderia vendê-las. Mas a gente percebe a quantidade de ações que foram feitas, nenhuma tentando fazer efetivamente, preenchendo a guia, como diz o funcionário que apreendeu as joias lá no 26 de outubro, que daria essa guarda ao Estado dessas joias tão valiosas. Isso em nenhum momento apareceu aqui. E é interessante porque a Receita Federal deu detalhes de tudo isso, dos bastidores de tudo isso, e fica muito evidente, claro, que não houve o encaminhamento correto dos protocolos. Uma coisa foi a argumentação verbal e os documentos não comprovavam isso. Então disseram, olha, se é algo de Estado, então comprove. Não comprovaram. Se é algo particular, então pague a multa. Não pagaram. Então há uma série de idas e vindas, todas que obviamente mantiveram todos os itens retidos lá no aeroporto. Parabéns aos servidores da Receita que fizeram exatamente o que a lei prevê. O Naca continua aqui no estúdio porque ele vai trazer daqui a pouco o que foi feito de errado, os erros cometidos em toda essa operação. Mas antes, a gente precisa fazer uma correção. No Prime Time de ontem, ao noticiarmos que um outro pacote de joias vindo da Arábia Saudita foi entregue ao acervo da presidência, dissemos que essa entrega foi registrada em 29 de outubro de 2021. Na verdade, a entrega aconteceu em 29 de novembro de 2022.